Sistema Carluxo de comunicação chora em desespero pelo indiciamento do Bolsonaro. Urgente! Bolsonaro é indiciado na mais absurda investigação da Polícia Federal. Absurda não, Jornal Cidade. Absurda não, Carluxo. Olha, essa investigação da Polícia Federal foi uma das mais bem elaboradas da história da Polícia Federal, exatamente para não deixar margens para que a direita transforme a investigação da Polícia Federal em um ato político. As mensagens que levaram à conclusão de que Bolsonaro é o chefe da quadrilha foram conseguidas no telefone celular do Cid, mensagens que o Cid apagou. E agora não há como escapulir daquilo que é a realidade. Por que o sistema Carluxo de comunicação, o Jornal Cidade, está desesperado? Porque aos poucos a organização criminosa que tentou matar o Lula está crescendo. E esse crescimento pode colocar mais pessoas como parte da organização criminosa. Sim, Bolsonaro foi indiciado pelo crime de organização criminosa, o que faz com que todas as pessoas agora queiram estar distantes do Bolsonaro. E o Jornal Cidade, que provavelmente está bem conectado ao bolsonarismo, está morrendo de medo de estar no meio dessa organização criminosa. Bolsonaro se manifesta sobre indiciamentos da PF e não poupa Moraes. Cara, como Bolsonaro pode, nesse momento, não poupar Moraes, sendo que Bolsonaro é somente um futuro presidiário, enquanto Alexandre de Moraes é ministro do STF até se aposentar? Sim, não existe a menor possibilidade de um impeachment contra o Alexandre de Moraes, até porque o impeachment contra o Alexandre de Moraes precisa de maioria qualificada dos senadores, coisa que o Bolsonaro não tem hoje. E agora que o Bolsonaro está acabando, então, ele não vai ter nunca. Qualquer tipo de manifestação do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes hoje só apressa ainda mais a condenação do Bolsonaro, que já está marcada agora para 2005, ou seja, Bolsonaro já tem data máxima para ir para a cadeia, porque ele pode ir para a cadeia a qualquer momento. Não é o STF que decide se vai ter anistia ou não, é o Congresso Nacional. Olha, o Congresso Nacional pode decidir se vai ter anistia, Jornal Carluxo. Mas no final das contas, o Congresso Nacional decidindo se tem ou não, a revisão, se essa anistia vai valer ou não de acordo com a Constituição, é do STF. E eu digo mais, quem decidiu que não vai ter anistia foi o gado bomba que se explodiu em frente ao STF e acabou com as condições para que a anistia aconteça ou no Congresso Nacional ou em qualquer outro lugar, porque depois da explosão do gado bomba bolsonarista, nenhum congressista está realmente querendo se aliar à ideia da anistia, porque os crimes continuam acontecendo. Agora, tudo que o Congresso Nacional aprova é passível de revisão do STF. Então, se o Congresso Nacional decidir que vai ter anistia, o STF pode falar, o Congresso decidiu, mas o STF está julgando essa anistia inconstitucional. E aí eu trago a melhor parte de todas. Bolsonaro condenado pelo crime de organização criminosa é um Bolsonaro praticamente não passível de anistia, porque há um consenso no STF anterior a isso. Os crimes cometidos pelo Bolsonaro, quando eles se enquadram nos crimes hediondos ou equiparados a hediondos, eles não vão dar permissão para anistia, o que significa que é possível anistia sim, para aqueles que já estão presos, ou seja, o gado do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro não está sendo indiciado e não vai ser condenado por associação criminosa. O Bolsonaro vai ser condenado por organização criminosa, que é o mesmo crime do Fernandinho Beiramar, da galera do PCC. Você acha mesmo que organização criminosa comporta anistia? O Alexandre de Moraes disse que não. E eu vou te dar uma dica. Depois de aprovar a anistia, ela cai nas mãos do STF, para o STF saber se ela é compatível com a Constituição. Sabe por quê? Porque a anistia é um direito conferido pela Constituição e a finalidade do STF é resguardar a Constituição. De forma clara, quem tem a palavra final, se cabe ou não anistia, se não a Constituição? E quem tem o poder de ler a Constituição é o STF. Então para de falar bobagem, Jornal Carluxo. Já era, Jornal Carluxo. A trama ardilosa e macabra contra Bolsonaro já tem o próximo passo definido. Olha, não está definido. Tem muita gente
pedindo a prisão do Bolsonaro para agora, o que significa que a prisão do Bolsonaro pode acontecer a qualquer momento e não adianta choradeira. O Alexandre de Moraes não quer a prisão do Bolsonaro agora porque ele não quer prisão preventiva, ele quer jogar o Bolsonaro na cadeia para o Bolsonaro não sair da cadeia nunca mais. Mas acontece que a pressão é tão grande que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, não por causa do Xandão, nem por causa da PGR, mas porque Bolsonaro foi neste momento indiciado por organização criminosa e os outros criminosos já estão presos. O Bolsonaro está fazendo hora extra fora da cadeia. Então não dá para dizer qual que seria o próximo passo, porque obviamente seria agora o Gonê apresentar a denúncia e depois o Xandão e o STF aceitar a denúncia para processar o Bolsonaro, condenar e pôr na cadeia. Mas a pressão para a prisão imediata do Bolsonaro está tão grande que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, apesar de que a vontade do Alexandre de Moraes é deixar o Bolsonaro fora da cadeia até 2025, porque aí o Bolsonaro vai penando fora da cadeia. Já parou para pensar que o Bolsonaro já não tem mais um final de semana comendo uma picanha e bebendo uma cerveja? Como disse o Lula, sim, a picanha e a cerveja já não fazem parte mais da culinária do Bolsonaro. Primeiro, porque se ele comer, ele põe para fora pelo nariz, porque tá com a pança podre. E segundo, porque ele não tem psicológico mais para curtir a vida, porque o Bolsonaro tem duas certezas. Uma, que ele vai morrer. A outra, que ele vai ser preso. Já era e não adianta chorar. Veículos de direita, como o Jornal Cidade, Jornal Carluxo, que estão tentando nesse momento fazer de conta que o Bolsonaro não vai ser preso, é para manter um engajamento que nesse momento não faz muito sentido. E aqui tá, Moraes joga suas últimas cartadas. Eu vou até dizer diferente, tá? O Moraes não tá jogando as últimas cartadas. Quando o cara morre e depois que você enterra, você joga as últimas pás de terra. Nesse momento, o Moraes não está ainda nas últimas pás, ele está nas pás de cal. Aquelas depois das quais é impossível o Bolsonaro sonhar com qualquer coisa melhor do que ir para a cadeia. Já era Bolsonaro. E não adianta fazer campanhazinha contra o Alexandre de Moraes, porque lá atrás, quando vocês estavam no auge contra a campanha do Alexandre de Moraes, o que vocês conseguiram através do protesto do Malafaia foi levar para Paulista 25% das pessoas do protesto anterior. Ou seja, vocês estão caindo no ritmo de 25%. Se vocês tentarem agora fazer qualquer protesto contra o Alexandre de Moraes, talvez vocês não consigam levar 5 mil pessoas na Paulista, ou seja, as pessoas que vocês acabam pagando para ir à Paulista. Então, nesse momento, Jornal Cidade, tá na hora de escolher um outro mito, esquecer o Bolsonaro e partir para outra. Já deu. Chega de chorar, enxuga as lágrimas e toca para frente, porque a história do Bolsonaro, olha, essa